Ok, meus amigos, vamos deixar o meu porão de lado um pouco e vamos agora discutir os demais itens que a gente viu que tinha na configuração de IP de um computador, certo? Nós estamos numa aula introdutória de TCP/IP e o nosso último vídeo foi sobre uma revisão de como a gente faz o cálculo para transformar binário para decimal para binário, para poder fazer VLSM. Só que antes disso a gente tem que entender o porquê que é importante, como é que funciona o IP e tal, para depois a gente fazer o VLSM. Vamos lá. Se você vai no Windows aqui, painel controle, central de rede e compartilhamento. Tá gravando? Tá. Muito bem. Onde é que eu estava? Alterar configurações do adaptador. E aqui na placa de rede que eu quero conversar com vocês, não existe só esse caminho para chegar aqui não, tá? É o caminho que eu usei para vocês. Se a gente vier aqui em propriedades, vamos achar aqui o IP da versão 4 aqui. Propriedades. A primeira coisa que nós vamos ver é que na real não precisamos configurar IP, máscara, gateway, DNS primário, DNS secundário. É só deixar no automático, belezinha, tá tudo funcionando. Sim, às vezes sim. Na realidade, a gente que está na borda da rede, está no canto da rede, né? A gente está na última milha, tá? O mais confortável para o usuário é ele deixar em automático, DNS automático também. Quando ele coloca em automático, o que acontece? Acontece que ele vai procurar um servidor DHCP, que é um servidor que distribui endereços IPs. Então ele diz, ó, atenção, eu sou Mac tal, eu estou precisando me conectar na sua rede, passa para mim todas estas informações aqui que eu quero me conectar. O servidor DHCP ele fornece mais de 20 informações, tá? Então ele poderia configurar uma porção de coisas aqui. E é um servidor pequenininho. Tudo que equipamento tem, eu posso configurar no Windows Server, posso configurar no Linux, vem no modem ADSL, vem no Wi-Fi, vem no conversor de mídia, vem no roteador de alta qualidade que compra da Juniper, da Cisco, sei lá da onde. Tudo que é coisa vem com DHCP, certo? Vamos lá. O meu, por exemplo, DHCP aqui em casa, eu pego do meu equipamento de Wi-Fi. Uso o meu Access Point como roteador e eu tenho o DHCP lá. Então essa aqui é a tela do meu no meu Wi-Fi, ó, router da TP-Link aqui em casa, que eu uso para mim usar a internet em casa quando eu quero fazer minhas coisas, né? Pois bem, então olha só. Servidor DHCP. Aqui tem uma explicação, né? Ó, DHCP é Dynamic Host Configuration Protocol, né? Aqui até o meu próprio Wi-Fi está explicando. Eu posso deixar ele desabilitado ou habilitado. E eu habilitei. Por que eu desabilitaria? Ou porque eu não quero que distribua IP na minha rede, ou porque eu tenho outro equipamento que faz esse serviço. É muito ruim ter mais de um servidor DHCP numa rede, porque daí vira confusão. Tem horas que um servidor dá um endereço IP, tem horas que o outro servidor que dá outro endereço IP, vira uma bagunça. Numa rede tem que ter um servidor DHCP, certo? Então eu deixei habilitado porque é esse que eu uso. Eu mandei ele distribuir IPs do 192.168.100 até o 192.168.199, tá? Então ele vai distribuir 99 endereços IPs aí para quem pedir para conectar na minha rede, certo, pessoal? Aqui ele não pede máscara, tá? Você vai configurar o servidor de HCP no, no Windows, por exemplo, Windows Server ou no Linux, você tem que colocar que máscara vai ser e tal, mas aqui eu acho que ele imagina que ele deva usar sempre a máscara da classe C, né? A máscara /8. Tempo em que esse endereço vai ficar emprestado. Ele vai ficar emprestado por 5 minutos.
A cada 5 minutos, ele vai lá perguntar: escute, o notebook do Wagner, você está usando ainda? Daí meu notebook responde: sim, estou usando. Tá bom, pode usar por mais 5 minutos. A hora que ele pedir o endereço pro meu, pedir pro meu computador dar o que eles chamam de keep alive, né? Responder, tô vivo, e ele não responder, ele entende que esse IP que ele distribuiu pro meu notebook não está sendo mais usado e que ele pode distribuir para outra cliente que queira usar, tá bem? Claro que quanto mais minutos eu colocar aqui, menos tráfego indevido vou ter na minha rede. Isso aqui, assim, ó, é uma rede pequena, doméstica. Hoje a banda é muito grande, 5 minutos não faz diferença nenhuma, tá? Aqui eu estava pedindo gateway, domínio que eu não coloquei, DNS primário e DNS secundário, certo? Então esse meu roteador aqui é que está fornecendo IP para o meu Windows. Quando o meu Windows vem aqui e eu deixo para pegar automaticamente e obter DNS automaticamente, ele obtém aqui do meu Wi-Fi. Será que é verdade? Vamos ver se o meu desktop está aqui. Ó. Eu ia procurar qual IP desktop, nem preciso, porque o nome é desktop. Desktop tal, esse é o endereço MAC da minha placa Wi-Fi, esse aqui é o IP que ele está ocupando e esse é o tempo que falta para ele perguntar se está vivo o meu computador, né? Se está ligado ainda, se não tiver eu posso distribuir para outro, tá? Além disso eu tenho aqui, ó, o meu celular, ó, que está também na Wi-Fi, daqui 3 minutos você vai perguntar, e o equipamento que eu mantenho com IP fixo. Por que, que eu mantenho esse equipamento aqui com IP fixo? Reserva de endereço, olha só. Então eu fiz o que? Vamos recapitular. Eu resolvi distribuir do 100 ao 199 à vontade e tem um equipamento que eu não quero que mude nunca o endereço IP. Então eu coloquei aqui o MAC dele, tá? E disse que quero que sempre ele pegue o IP, o 92.168.0.200, tá? Veja que o 200 está fora da distribuição, ó. A minha distribuição vai até 199. E esse equipamento que eu reservei é 200. Se eu quiser reservar para mais algum equipamento, aí eu deixaria 201, 202, 203, né? Por que é que eu gostaria que o equipamento sempre tivesse o mesmo IP? Meus amigos, é o seguinte. Então eu vou desenhar aqui uma rede e vocês vão entender o porquê. Um PC, dois PCs, três PCs na minha rede, na real, tanto faz. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho um smartphone. Tanto faz qual que vai ser o IP deles, tá? Se eu cheguei ali no IFC e usei o IP 10 hoje, usei o IP 25 amanhã, tanto faz, eu só quero navegar. O problema é o seguinte, por exemplo, quando eu tenho uma impressora, vou colocar aqui uma impressora, certo? Todo mundo aqui, todos esses PCs aqui, imprimem nessa impressora. Então eu vou configurar o driver de impressão do PC 0, 1 e 2 para que ele, quando eu mandar imprimir, ele mande imprimir no IP tal, que é o IP da impressora. Será, por exemplo, o IP 200. Ok? Deixa eu ver se eu coloco aqui o link de Wi-Fi aqui para ficar mais parecido com o que vocês têm. Onde é que está aqui o Wi-Fi? Wireless Devices. Eu vou pegar esse aqui. Então, o que vai acontecer é que o meu... Ó, já conectou o celular no Wi-Fi. Vou conectar os PCs também. Configuração, DHCP. Configuração. DHCP. Aqui também. Muito bem.
Depois eu vejo o que está acontecendo que não conecta. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou mandar imprimir, certo? E ele vai para o IP da impressora. Vamos supor que caia a energia elétrica. Quando voltar a energia elétrica, de repente a pessoa que tinha esse smartphone aqui foi embora, não está mais aqui. Então, esse IP que era do smartphone, a impressora vai pegar, não precisa mais. Tá? E aí todo mundo que vai imprimir, vai mandar imprimir por um número que não existe mais de IP. Ele pegou um número que não está sendo ocupado por ninguém. Então, meus alunos, o correto é que impressora, o correto é que servidor e gateway não sejam atribuídos IPs automáticos, que eu coloque o IP à mão, certo? Porque aí esses equipamentos aqui, eles vão, mesmo que caia a luz e volte, eles vão ficar com o mesmo endereço IP. Então, o que eu fazia no tempo que eu não era professor de dedicação exclusiva no Instituto Federal? Eu configurava à mão o IP da impressora, ó, o IP é tal, a máscara é tal e tudo mais, certo? Configurava à mão e, além disso, eu vinha no servidor DHCP, não importa se é esse aqui ou se é feito no Linux, ou seja o que for, e colocava aqui o endereço IP, o mesmo que eu coloquei manualmente na impressora, eu colocava aqui para que ele distribuísse esse mesmo IP aqui. Então, ou porque está configurado manualmente, ou porque ele vai pegar do DHCP, essa impressora aqui sempre vai ter o mesmo endereço IP, e não importa quando cai a luz ou volta, não importa que IP vai ser distribuído aqui para os usuários ocuparem, a impressora vai ter aquele endereço IP. O servidor vai ter aquele endereço IP. O roteador vai ter aquele endereço IP. Certo? Principalmente impressora, isso dá muito problema. Roteador, geralmente, o pessoal nem coloca no DHCP para distribuir. O pessoal coloca o IP direto, nós vamos ver mais tarde, né? Servidor também, o pessoal coloca o IP direto. Foi por isso que nós tivemos um vídeo de como configurar a rede no Linux para... Ah, mas o vídeo foi pro segundo ano. Bom, tudo bem. Foi pro segundo ano e não foi pra turma de vocês. Tá? Mas é por isso que a gente, servidor, a gente coloca, a gente aprendeu ano passado como é que coloca o IP à mão, né? Porque servidor Linux, servidor Windows, seja o que for, roteador, impressora, scanner também e tal, isso não deve ser distribuído por DHCP. E, por segurança, você pode reafirmar, pode pegar o endereço MAC da impressora e colocar aqui na reserva de endereços do teu DHCP, para que aquela impressora sempre pegue o mesmo IP. Aí, caso, por exemplo, a impressora vá para manutenção, o pessoal mandou a impressora lá para consertar porque quebrou alguma coisa, colocou um papel e tal, o cara mexeu, trocou a placa ali, chegou a impressora configurada para receber IP automático, não faz mal, ele vai receber o IP automático, o IP que deveria ser, e vai trabalhar certinho, não vai precisar mudar nada nos computadores do pessoal, tá bem? Pronto, já atendi o telefone fixo e, como sempre, era para oferecer cartão de crédito. Não sei nem porque eu tenho telefone fixo ainda, sabe? Bom, continuando, meus alunos. Voltando aqui à tela de configuração da rede. Bom, se eu não tenho nenhum servidor DHCP e eu quero me conectar numa rede, eu tenho que colocar para usar o endereço IP manualmente. Então nós vimos lá na nossa primeira explicação, lá no quadrinho meu que eu tenho para minha filha lá no porão, que a gente pode colocar aqui um número que vai até 255. Se eu colocar mais que isso, ó, 256, ó, 256 não é uma entrada válida. Tá? Não, coloquei 256. Tá. Eu não posso colocar. Eu vou colocar aqui então 192, 168.
Aí se eu colocar 999 vai dar um erro. Ó, já não pode, só vai até 255. Ó, e aqui eu tenho, vou colocar, acho que 9 eu tinha colocado lá, no 9.36. 9.36. Ele sugere uma máscara padrão aqui. É uma máscara classe C, né? Uma barra 24, tá? Muito bem. E o que é o gateway padrão? O gateway padrão, ele funciona da seguinte maneira. Quando eu mandar me conectar num outro endereço IP, ele vai verificar se aquele endereço pertence à mesma rede. Então eu estou aqui, eu mandei me comunicar com o 92.168.9.35. E isso quer dizer o quê? Que é um outro outro host dentro da minha mesma rede, tá? Vamos supor aqui, ó, que esse aqui é o 36 e esse aqui é o 35. Então ele está na mesma rede, então ele vai vir aqui, vai se comunicar aqui com a mesma rede, certo, meus alunos? Bom, mas o que acontece se eu pedir para me comunicar com um IP nada a ver? Se eu pedir para me comunicar, eu vou colocar aqui no gateway, mas apenas porque é o lugar que tem para escrever. Se eu pedir para me comunicar com o IP, sei lá, 201.9.32.6, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar o endereço da rede aqui, ó, e vai dizer, não, pera lá, não é o 9268.9, é 201.9.32. Esse endereço que esse computador está querendo se comunicar não pertence à mesma rede que ele está. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai mandar essa mensagem para o gateway padrão, que é o quê? O gateway padrão é o roteador que te conecta com a internet. Então aqui está a internet. Aqui está a internet. E esse endereço aqui, ele está na internet, está em algum lugar aqui na internet. Porque ele não é na mesma rede que eu estou. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Aqui ele olhou, ó, não é o 9268.9, é uma outra coisa, é 201, não sei o que aí. Então o que eu faço quando é de outra rede? Eu pego, encaminho a mensagem para essa porta aqui do roteador. Ah, mas na minha casa tem um firewall. Tudo bem, então eu encaminho para a porta externa do firewall, e o firewall vai encaminhar para o roteador vai para a internet. Quantidade de saltos não importa. Mas para simplificar o entendimento, vamos lá. Esse celular pediu para conectar com o IP que não era da rede interna, o Wi-Fi se comunicou com o roteador e o roteador vai procurar na internet aquele endereço. Essa é a função do roteador: conectar duas ou mais redes diferentes, certo? Então, o endereço de gateway que eu vou colocar aqui é o endereço do qual eu vou mandar todas as mensagens que não são destinadas à minha rede interna. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 92.168. O que eu coloquei no meu Wi-Fi aqui? Eu não me lembro. DHCP. Venceu o prazo aqui. DHCP. Ó, na minha rede interna, toda vez que eu mandar uma mensagem que não seja para o 9268.0, ele vai repassar a mensagem para o 9268.0.1, que é o endereço IP do meu roteador, que vai para a fibra óptica lá, que vai para provedor e sei lá para onde mais vai, para me conectar com a internet. Agora não depende do endereço que eu queira, né? Certo? Então, é para isso que serve o endereço
de gateway, ponto 0.1 aqui, 0.36. Muito bem. Ainda falta para nós discutirmos o endereço do DNS preferencial e DNS secundário. O que são o endereço de DNS? A internet e o endereço nós vamos estudar com mais cuidado mais para frente no nosso semestre, tá? Provavelmente no segundo semestre de aula, que eu não sei se vai ser no segundo semestre do ano, ou quando vai ser, porque a pandemia não acaba mais, né? Mas nós vamos ter que estudar ele, que ele é muito importante. O DNS, a princípio, é o serviço que traduz o endereço que você digitou, a palavra que você digitou, sei lá, www.youtube.com.br em o endereço IP daquele local que você quer acessar. A internet funciona por IP, mas você memoriza o nome dos sites pelo nome, facebook.com, né? E wall.com.br e por aí vai, certo? Então o DNS ele é um tradutor do endereço de textual para o endereço numérico, ok? A Google oferece um DNS 8.8.8.8 e um alternativo 8.8.4.4, que você pode usar sempre que você quiser. O que eles ganham com isso? Provavelmente eles devem tirar estatísticas de pesquisa, tá? Para direcionar melhor os anúncios para vocês. Mas é um endereço que funciona e eu configurando manualmente assim, o meu computador vai funcionar, vai navegar na internet bonitinho, sem problema nenhum. Vamos ver. Máscara, o que eu fiz da máscara? Aqui tem. Digitei errado, 255. Ok. Fechar. Seu dia aqui, ó. Isso é no meu computador real. CMD. Ping. www.com.br. Ó, tá funcionando. Manualmente configurado, mas está funcionando. Eu não quero deixar manual, eu quero deixar que o DHCP comande meus endereços IPs. Então eu vou voltar a deixar tudo manual aqui, que era apenas uma maneira de demonstrar para vocês os endereços. Muito bem. Então agora, meus alunos, o que eu espero é que vocês tenham aprendido. Esse vídeo não é o último vídeo do dia, tá? Estou disposto a mandar uma batelada de vídeo para vocês. O que é o endereço IP, a máscara, o gateway, o DNS primário, o DNS secundário. Certo, pessoal? Ok. Bom, mas esses não são todos os endereços que a gente precisa saber para poder dominar o que é o endereçamento IP no nosso estudo. Tem dois endereços que não foram citados aqui, mas que são muito importantes. O primeiro endereço IP de uma rede, então vamos lá de novo, computador, propriedades, aqui, IP versão 4, propriedades. O primeiro endereço de IP de uma rede, ele não pode ser usado. Ele é o endereço que os roteadores vão usar para encontrar a tua rede. Então, se eu colocar o 92.168.0.0 e eu colocar máscara 255.255.255.0, quando der um OK aqui, ó, ele vai dar um erro. A combinação de IP com máscara de rede é inválida. Por quê? Porque o primeiro IP de todos, no caso aqui é o 92.168.0, o primeiro IP de todos é 0,
tá? Ele não pode ser usado por um computador, porque ele é o endereço da rede toda. Esse é o endereço que o roteador vai ocupar para encaminhar pacotes para vocês, e é o endereço que aquela verificação, se eu vou usar, que eu vou usar para verificar se eu estou na mesma rede ou se eu preciso encaminhar para o gateway, vai ocupar também. Então, o primeiro endereço de IP de todos eu não posso ocupar. O último endereço IP, tá, de todos, da toda a minha rede, ele também não pode ser ocupado, porque ele é um endereço no qual eu vou mandar o que chamam de broadcast, ou seja, eu vou mandar uma mensagem para a rede toda, certo? Toda a rede, quem é que é o IP tal, ou toda a rede, recebam essa mensagem. Toda a rede, tá, é o último endereço possível. Então, se eu der um OK aqui, ele também vai reclamar. Muito bem. Toda a rede depende da máscara, certo? Que nem aqui, ó. Vou mandar com a máscara aqui, barra 24, aqui, ó, 255.255.255.0. Se eu der um OK aqui, ele vai reclamar. Agora, se a minha máscara fosse barra 16, OK. Ué, por quê, professor? Porque o último IP possível da rede 9.12.68 não é o 0.255. O último IP possível é o 255.255. Esse sim não vai dar certo. Ó, esse não vai dar certo. Mas eu poderia ter aqui, ó, a partir do 0 eu posso ter o 1, posso ter o 2, posso ter o 3, posso ter até o 254 aqui, ó, que ainda não é um endereço inválido, certo? Então, vejam bem, toda conexão IP que eu tenho, ela vai proibir o uso do primeiro IP possível e do último IP possível daquela rede, certo, meus alunos? Então, o primeiro IP possível é chamado o endereço IP da rede, que é o endereço que resume toda a rede, e o último endereço possível é chamado endereço de broadcasting, que é o endereço quando eu quero mandar mensagem para toda aquela rede. Toda aquela rede precisa saber de algo, eu mando por número de IP de broadcasting. Certo, meus alunos? Bom, agora vamos para o próximo vídeo, onde eu vou discutir a escassez de endereços de IP da versão 4, que levou a criar o IP versão 6 e levou a criar o NAT e o VLSM, tá? Então, aguardem, daqui a pouco tem mais um videozinho aí para vocês assistir. Estou mandando uma batelada de vídeo para vocês aí, tá?